Pronto. Oi, minha gente. 13 de maio, 7h30 da noite. Abri a sala lá no Team para a gente fazer a correção da atividade que foi proposta como segunda avaliação, como nota de segunda avaliação. Só Tiago Damasceno apareceu e nós aguardamos um pouco, de repente ele desapareceu também. Então, como fiquei sozinha lá, fechei a sala e vim aqui para gravar, então, o gabarito, correção da atividade, tá bom? Compartilhando aqui a tela para que a gente possa fazer o acompanhamento pela tela, tá bom? Vamos lá, então. Primeira questão proposta, as questões, 20 questões para responder como verdadeiro ou falso e justificar, né, corrigir o erro das falsas. Deixa eu subir aqui um pouco. Pois bem, vamos lá. 1. Essa é do terceiro B, minha gente. 5B. Não é essa. Abri a atividade errada. Espera aí que eu vou abrir a do 5A. Compartilhar novamente a tela. Atividade correta. 5A. Vamos lá. Pode-se asseverar que o agente ativo, portador de HIV/AIDS, tem por intenção transmitir, que se o agente tem por intenção transmitir a sua doença a outrem, poderá responder pelo delito de perigo de contágio de moléstia grave, se o seu dolo se dirigir tão somente à transmissão da doença. Poderá responder pelo delito de homicídio ou de tentativa de homicídio, se o seu dolo se dirigir para além da transmissão da doença à morte da vítima. Ou poderá responder por lesão corporal de natureza gravíssima, se seu dolo se dirigir à produção de ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, com o resultado enfermidade incurável, ou ainda por lesão corporal seguida de morte, acaso essa ocorra. Mas o dolo do agente abranja apenas a intenção de lesionar a vítima. Então, essa questão, para definir o tipo penal, ela levou em conta a intenção do agente, né? É o que determina a teoria subjetiva. Mas, apesar do gabarito ter dito que essa questão era uma questão verdadeira, e aí eu admiti as duas respostas, a gente sabe e a gente estudou que o STF já afirmou o entendimento de que a transmissão dolosa do HIV caracteriza o crime de lesão corporal gravíssima dentro daquela hipótese de transmissão de doença incurável, tá? 129, parágrafo 2º, esse é o entendimento firmado já pelo STF, mas não sei por que cargas d'água, o gabarito oficial da questão deu-a como falsa. Então, quem colocou falso e justificou que o entendimento do STF é esse, foi esse, eu considerei a resposta. Quem colocou verdadeiro também, conforme o gabarito oficial da questão, eu também considerei a resposta como verdadeira, tá bom? Então, o gabarito correto seria falso, porque o STF já afirmou esse entendimento. Mas o gabarito lá da questão, nesses sites de questões para concurso, deu a resposta como resposta verdadeira, levando em conta a teoria subjetiva, que leva em consideração a intenção do agente. Segunda questão. Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém localizado no Porto de Salvador, quando se inicia incêndio no local em razão de problemas na fiação elétrica. Existe apenas uma pequena porta que permite a saída dos trabalhadores do armazém.
mas em razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo de que um dos trabalhadores saia sem se queimar. Quando Diego estava próximo da porta, vai sair quando Diego, que estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que se queimaria se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à sua frente, deixando-o no armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também consegue sair vivo do local. Em razão do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. Considerando apenas os fatos narrados na situação hipotética, é correto afirmar que a conduta de Júlio César configura crime de lesão corporal grave, sendo o fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, Júlio César deve responder pelo crime de lesão corporal. Verdadeiro ou falso? Questão falsa. Por quê? Porque o fato não é, eu não posso falar posso falar em fato típico, mas não posso falar em ilícito, uma vez que ocorreu aqui no caso uma excludente de ilicitude que foi o estado de necessidade. Duas vidas em situação de perigo que não foi provocada por quem está na situação de perigo, e então dentro dessa dicotomia, dessa bifurcação de direitos, e sendo os dois de igual valor, então Júlio César resolveu preservar a vida dele, a integridade dele física, em detrimento da integridade física do colega, tá? Eu tenho um fato típico? Tenho, mas eu não tenho caracterizado a ilicitude, porque aí a gente tem a ocorrência de uma excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade, conforme artigo 24 do Código Penal. Terceira questão. Mariana, menor de 13 anos, grávida de 2 meses, pretende realizar aborto por não desejar a criança, uma vez que não sabe quem é o pai do bebê. Maridete, parteira conhecida da família de Mariana, realiza o aborto com a autorização da menor. A conduta de Maridete ao provocar aborto é passível de pena de detenção de 1 a 4 anos. A gente precisa primeiro aqui definir qual foi o crime cometido por Maridete. A questão diz que ela praticou o aborto na qualidade de parteira com o consentimento da grávida. Mas vamos considerar que a grávida aqui tem 13 anos, portanto é menor de 14 anos, e não pode consentir com o aborto conforme a regra do parágrafo único do artigo 126. Então, apesar de ter havido o consentimento da gestante, a gestante estava na condição de não poder consentir. Portanto, o crime que Maridete praticou foi o crime de aborto sem o consentimento da gestante, conforme regra do 126, parágrafo único, aplicando-se a pena, então, do artigo 125, que prevê uma reclusão de 3 a 10 anos. Então, essa é a resposta para a questão 3. Questão 4. O aborto com consentimento é sempre permitido até o 3º mês de gestação, tá? Essa discussão foi ao STF, ela não foi validada, não foi chancelada, então o que a gente tem é o aborto é crime no Brasil, seja qual for o tempo gestacional, desde que a prática ocorra, e a gente sabe disso, a partir da anidação até o momento imediatamente anterior ao início do parto. E a gente tem duas previsões legais de aborto cujos autores não serão punidos, tá? Que são o aborto quando decorre a gestação de um crime de estupro, do crime de estupro, ou quando a vítima, a gestante, na verdade, está sob risco de morte e o aborto é necessário para poder salvá-la. Então, só são essas duas hipóteses em que nas quais o artigo 128 não pune o médico e
e, naturalmente, a sua equipe de assistentes, né? E a gente tem a situação da ADPF 54, que também determinou que o aborto de anencéfalos, a interrupção da gestação com a morte de anencéfalos, também não vai caracterizar, tipificar os crimes do 124 a 126, tá bom? Então, resposta falsa. O aborto não é permitido no Brasil em qualquer tempo de gestação, exceto nas duas hipóteses do 128, quando não se pune o médico, ou então na hipótese da ADPF 54 de 2004, relativa aos anencéfalos. 5. Determinado indivíduo, sabendo que Doroteia estava grávida e assumindo conscientemente qualquer consequência que disso pudesse advir, ou seja, dolo eventual, desferiu nela golpes de faca na nuca, matando-a e provocando também a morte do feto em face do aborto. Nesse caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ, é correto afirmar que a hipótese é de homicídio e aborto provocado por terceiro, sendo que as penas devem ser aplicadas cumulativamente em decorrência do concurso formal próprio. Então, aqui eu vou falar realmente em concurso de crimes, porque o agente sabia da gravidez, assumiu os riscos de provocar um aborto e agiu com a intenção de matar a gestante, dolo direto, assumindo o risco do aborto, dolo eventual. Então, de fato, eu tenho aqui um concurso de crimes de homicídio e aborto provocado por terceiro. A questão aqui vai cingir-se a que tipo de concurso eu tenho. E aí a gente vai dar um pulinho lá no artigo 70 para dar uma analisada na regra do concurso formal. Quando o agente, mediante uma sua ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, veja, eu tenho aqui no artigo 70 duas regras. A regra do concurso formal próprio, que é a primeira parte do artigo, e a regra do concurso formal impróprio, que é a segunda parte do artigo. E é com essa segunda parte que a gente vai trabalhar. Quando diz que as penas aplicam-se cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa, e foi, e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. De fato, nós tivemos desígnios autônomos. Ele praticou uma só ação, mas com essa ação ele queria um resultado, que era a morte da mãe, e assumiu o risco de outro resultado, que foi o aborto. Então, eu tenho um dolo direto para um resultado e um dolo eventual para outro resultado. Portanto, eu não posso falar aqui em concurso formal próprio. A regra é a do concurso formal impróprio, da segunda parte do artigo 70 do Código Penal. O erro está no concurso formal próprio, quando deveria ser o concurso formal impróprio. Questão 6. A anencefalia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF, no julgamento da DPF 54, pelo ministro Marco Aurélio, permite a antecipação terapêutica do fato com proteção à vida da mãe, a exemplo do aborto sentimental, que tem por finalidade preservar a rigidez física e psíquica da mulher, conclusão que configura a interpretação do Código Penal de acordo com a Constituição, orientada pelos preceitos que garantem o Estado laico, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a
e a proteção à autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde. Questão verdadeira, porque esses argumentos foram os argumentos colocados por Marco Aurélio, pelo ministro Marco Aurélio, quando ele deu a decisão como relator, apresentou a sua decisão como relator do processo, e eu fiz até algumas transcrições lá nos slides que eu mandei para vocês, tá bom? Então, questão verdadeira. 7. Dalva, em período gestacional, foi informada de que seu bebê sofria de anencefalia, diagnóstico confirmado por laudos médicos. Após ter certeza da irreversibilidade da situação, Dalva, mesmo sem estar correndo o risco de morte, pediu aos médicos que interrompessem sua gravidez, o que foi feito logo em seguida. Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência do STF, a interrupção da gravidez deve ser interpretada como uma conduta atípica e, portanto, não criminosa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É a nossa causa supralegal para não se punir o aborto praticado exatamente nos casos de anencefalia, né? Nós temos duas hipóteses de não punibilidade no Código Penal no 128 e essa terceira hipótese que a gente chama de supralegal porque decorre de jurisprudência do STF. Então, assertiva verdadeira. 8. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. Mário praticou lesão corporal leve contra a moça, sendo nesse caso admitida a renúncia à representação apenas perante o juiz, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque nesse caso a gente não vai aplicar a Lei Maria da Penha, porque nós não temos aqui a situação de violência doméstica, de violência familiar. Aqui foi uma pessoa desconhecida que numa festa agrediu um casal. Então eu não aplico aqui as regras da Lei Maria da Penha. E essa previsão de renúncia à representação apenas perante o juiz, ela é uma determinação da Lei Maria da Penha. Portanto, a Lei Maria da Penha não se aplica aqui ao caso, por não haver essa conexão familiar, por não haver essa conexão doméstica de coabitação entre o agressor e a agredida. Ok? Questão 9. No tocante ao crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico, aqui sim, eu tenho a situação de violência doméstica, é correto afirmar que é inaplicável a suspensão condicional do processo, independente da condição da vítima, ainda que de natureza leve, bem como que a ação penal é sempre pública condicional. Aqui a gente vai levar em conta também a videoaula que foi feita no estudo dos crimes de lesões corporais e os slides que eu mandei para vocês para estudo. Por quê? Quando a gente trabalhou lá as lesões leves, eu disse a vocês que havia uma distinção necessária em relação à vítima. Quando a vítima era homem ou quando a vítima era mulher. Então, se a vítima é homem, dessa lesão leve aqui em situação de violência doméstica, até em situação de violência doméstica, a ação é uma ação penal pública condicionada e o agressor só vai ser processado se o agredido representar, se o agredido autorizar a ação do Ministério Público. Mas em relação à mulher, ainda que a lesão seja leve, se tem conexão com a violência doméstica ou com a coabitação, com a situação de família, violência familiar, aí a lesão, embora a lesão seja leve, a regra que eu vou aplicar é a regra da Lei Maria da Penha, que vai dizer que a ação penal pública é incondicionada e, portanto, não precisa o Ministério Público de representação
para que aconteça o processamento do agressor, tá? Então, a lesão é leve em situação de violência doméstica. Se a vítima é homem, a ação é pública condicionada. Se a vítima é mulher, a ação é pública incondicionada. 10. No dia 3 de junho de 2019, Vitor, revoltado com a intenção de sua companheira Rosa de terminar o relacionamento, faz um grande buraco no quintal da residência e surpreende a companheira com um forte golpe de pá na cabeça. Em seguida, apesar de saber que aquele golpe não seria suficiente para causar a morte de Rosa, ele a joga no interior do buraco com a intenção de persistir nos golpes, causar sua morte e, em seguida, esconder o corpo. Ocorre que Rosa começa a chorar e implora para que Vitor pense na filha do casal. Vitor, então, cessa sua conduta, ajuda Rosa a sair do buraco e permite que ela vá se limpar, ocasião em que a vítima pula pela janela do banheiro e informa os fatos a policiais militares que passavam pela localidade. É constatada a existência de lesão de natureza leve na vítima. Considerando apenas essas informações, a conduta de Vitor configura tentativa de homicídio qualificado por ser contra a mulher por condição de sexo feminino. Verdadeiro ou falso? Questão falsa. Por que eu tenho aqui uma questão falsa? Porque Vitor, apesar de terem havido clamores da vítima, Vitor parou porque quis, durante os atos de execução. Então, o que eu tenho aqui, em verdade, é a ocorrência da desistência voluntária lá do artigo 15 do Código Penal. Se houve desistência voluntária, Vitor não vai responder pela tentativa de homicídio. Vitor vai responder apenas pelos atos que ele cometeu até então. E os atos que ele cometeu até então, segundo a questão, configuram-se como lesão de natureza leve. Então, Vitor vai, em função da desistência voluntária, responder pelo crime de lesão corporal leve, conforme artigo 129 do Código Penal, na condição, obviamente, lá do parágrafo 9º, salvo engano, que fala da lesão leve em situação de violência doméstica. Deixa eu só confirmar. Exatamente. Artigo 129, parágrafo 9º. 11. A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias é espécie de lesão de natureza grave, sendo que as referidas ocupações não condizem apenas com a atividade laboral exercida pela vítima, abrangendo qualquer outra atividade costumeira, moral ou imoral, desde que lícita. Assertiva, verdadeira. Aqui na lesão grave do 129, parágrafo 1º, é para qualquer ocupação cotidiana. Na lesão gravíssima do 129, parágrafo 2º, não. São para as funções de trabalho, são para as ocupações laborais. Então, 11, verdadeira. 12. A debilidade permanente de membro, sentido ou função difere da perda ou inutilização de membro, sentido ou função. A debilidade permanente é lesão corporal de natureza grave, enquanto a perda ou inutilização é lesão corporal de natureza gravíssima. Se houver, por exemplo, a perda de um dedo, temos uma debilidade permanente. Mas se houver a perda de uma mão inteira, teremos então a inutilização. Vejam, há controvérsias sobre essa questão. O gabarito oficial deu a resposta como verdadeira, mas uma coisa que a gente precisa levar em conta é que a doutrina majoritária estabelece que,
Se aquilo que você perdeu, você tem em duplicidade, então a perda de uma vai caracterizar a lesão grave. A perda de tudo é que vai caracterizar a lesão gravíssima. Nesse caso, segundo a corrente majoritária, ainda que eu tenha perdido uma mão inteira, a lesão seria uma lesão de natureza grave, porque eu ainda tenho a outra mão, porque eu ainda tenho os outros dedos. Mas o gabarito oficial da questão foi de que ela é verdadeira, ok? Então, considerei, embora o entendimento seja doutrinário, seja outro, considerei a questão 12 como verdadeira em respeito ao gabarito oficial da questão. 13. Tanto o perigo de vida, espécie de lesão grave, como o aborto, espécie de lesão gravíssima, são pré-dolosas, eis que resultados não desejados pelo agente, o qual tinha dolo em relação à lesão corporal apenas, contando com culpa em relação a esses resultados. Perigo de vida e aborto. Nesse sentido, também a lesão corporal seguida de morte. Assertiva verdadeira, por quê? Eu disse isso a vocês também lá na explicação dos slides. Eu tenho aqui exemplos de crimes pré-dolosos, porque o sujeito tem que pretender o resultado menos grave. Se em algum momento ele pretendeu, por dolo direto ou dolo eventual, o resultado mais grave, eu não posso falar em lesão corporal. Eu vou falar em crime de perigo de vida, eu vou falar em crime de aborto, eu vou falar em crime de homicídio. Então, qual é a minha pretensão? Praticar uma lesão corporal. É o meu dolo, mas por culpa a vítima morre. Se em algum momento eu desejei a morte da vítima, eu não vou falar em lesão corporal, eu vou falar em homicídio, cuja pena, naturalmente, é mais grave. Então, assertiva, verdadeira, cuidado com as intenções nesses crimes pré-dolosos. 14. É punível a calúnia contra os mortos, ainda punível a calúnia contra os mortos. Ponto. Ainda admite-se no crime de calúnia a prova da verdade, salvo se, constituindo o fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do 141, presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou se do crime imputado em razão de boa, embora, isso aqui é junto, tá? Embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Esse é o texto do artigo 141, parágrafo 1º, aliás, parágrafo 1º. Calúnia 138. É punível a calúnia contra mortos. Regra do 138, parágrafo 1º. Está lá expresso desse jeitinho. Ainda admite-se em diante, é a regra expressa no artigo 142 do Código Penal, exatamente aí na questão do jeito que está escrito lá. Aliás, prova da verdade está no 138. Desculpe aí, gente. A calúnia contra os mortos está no parágrafo 2º do 138 e essa exceção da verdade está no parágrafo 3º do 138, tá bom? O que é que eu disse a vocês? O único crime que se admite contra a honra, que se admite contra mortos é a calúnia. Não há injúria nem difamação contra mortos. E em relação à exceção da verdade, provar que aquilo que se diz é verdade como matéria de defesa para quem praticou o crime contra a honra. A calúnia admite como regra e traz apenas essas 3 exceções da questão. A difamação não
admite como regra e traz só uma hipótese de admissão da exceção da verdade, que é quando o crime é praticado contra funcionário público no exercício das suas funções, e a injúria não admite exceção da verdade de forma alguma. Então, tá aí. Calúnia contra os mortos no 138, parágrafo 2º, e as exceções, a exceção da verdade na calúnia, no 138, parágrafo 3º, que é assertiva 14, verdadeira. 15. No crime de injúria, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, e também no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Essa regrinha aí a gente vai encontrar no artigo 140, parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, aí traz os dois incisos, que são essas especificações que estão aí na questão. Então, se a vítima, de forma reprovável, provocou aquele crime contra a honra, injúria, aí o juiz pode aplicar, deixar de aplicar a pena, então, ao ofensor. Ou então, quando se tratar de retorção imediata. Um praticou a injúria, o outro praticou de volta. Aí, nesse caso, o juiz também pode deixar de aplicar a pena. É o que a gente chama de perdão judicial para a injúria simples. 16. Nos crimes de injúria e difamação, somente é admissível a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício das suas funções. Acabei de falar sobre isso. A injúria não admite de forma alguma a exceção da verdade. Então, ela não entraria aí. A difamação admite? Sim, como exceção. Em regra, a difamação não admite a exceção da verdade. Só, e somente só, nesse exato caso que está disposto aí na questão 16, por força do parágrafo único do artigo 139 do Código Penal. Então, o erro nessa questão aqui é falar que a injúria admite quando a injúria não admite a exceção da verdade. 17. As penas dos crimes contra a honra são aumentadas de 1/3, dentre outras hipóteses legais, quando praticada contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Aí a gente vai lá para a regrinha do 141. Ele diz: as penas dos crimes contra a honra aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Aí vem trazendo as hipóteses. Lá no parágrafo 4º tem, aliás, no inciso 4º, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. O inciso 4º, de fato, traz essa exceção para a injúria, que faz com que a questão 17 seja uma questão verdadeira. 18. As imunidades judiciária, literária, artística, científica e funcional são causas especiais de exclusão da ilicitude, sendo que a presença delas faz com que a injúria e difamação não sejam puníveis. Onde é que eu encontro isso, gente? Encontro lá no 142, quando o legislador trouxe hipóteses de exclusão do crime. O crime não existe, crime contra a honra não existe nessas hipóteses. Mas o 142 diz: não constituem injúria ou difamação punível. Portanto, essas causas de exclusão do crime só se aplicam à injúria e à difamação, não são aplicáveis à calúnia. A questão diz: as imunidades judiciária, literária, artística, científica e funcional são causas especiais de exclusão da ilicitude? São, está lá no 142. Sendo que a presença dessas faz com que a injúria e a difamação não sejam puníveis? Sim, só a injúria e a difamação, conforme regra do 142. 19. Pode-se afirmar que a injúria qualificada pelo preconceito, injúria preconceituosa,
aquela que está prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º. Pode-se afirmar que a injúria qualificada pelo preconceito, também chamada de injúria preconceituosa, há quem chame de injúria racial, embora não seja o termo técnico correto, porque ela não fala só sobre raça, ela fala sobre cor, sobre etnia, inclusive sobre religião e condição de pessoa idosa ou deficiente, tá? É possível que vocês encontrem por aí como injúria racial, mas injúria racial é um termo que vai reduzir o sentido desse parágrafo 3º, que na verdade trata de injúria preconceituosa. Pode-se afirmar que a injúria qualificada pelo preconceito se traduz em um xingamento contra uma pessoa determinada. A injúria é um xingamento? É. Xingamento esse relacionado à cor, raça, etnia, religião, origem da vítima ou ao fato de tratar-se de pessoa idosa ou portadora de deficiência. É isso? É. Está sim lá no parágrafo 3º do 140. Já o delito de racismo traduz-se em um sentimento em relação à raça como um todo, não atingindo pessoa determinada. Então, não confundir a injúria racial como crime contra a honra qualificado por esse fator com o crime de racismo. O crime de injúria racial ele é dirigido a uma pessoa determinada. É eu olhar para uma pessoa preta e oferecer uma banana e chamá-la de negrinho ou outro termo pejorativo, tá? Querendo macular a honra desta pessoa determinada. O racismo não. O racismo ele não se direciona a uma pessoa determinada, ele se direciona a toda aquela coletividade, daquela raça ou daquela outra condição. Então, eu tenho uma escola e eu digo, na minha escola eu não aceito matrícula de negros, na minha escola eu não aceito matrícula de muçulmanos, ou qualquer outra raça ou etnia, enfim. Por quê? No racismo eu dirijo o meu preconceito a uma coletividade. Na injúria racial eu dirijo o meu preconceito a uma pessoa determinada. Então, questão 19 é uma questão verdadeira. 20. Insatisfeito com o comportamento de seu empregador, Juca, Carlos escreve uma carta para a família dele, afirmando que Juca seria estelionatário e torturador. Lacra a carta, entrega no correio, adotando as medidas para que se chegasse aos destinatários. No dia seguinte, porém, Carlos se arrepende de seu comportamento e passa a adotar a conduta para evitar que a carta fosse lida por qualquer pessoa e o crime consumado. Carlos vai até a casa de Juca, tenta retirar a carta da caixa do correio, mas vê o exato momento em que Juca e sua esposa pegam o envelope e leem todo o escrito. Ofendido, Juca procura seu advogado e narra o ocorrido. Considerando a situação apresentada ao advogado de Juca, você, no caso, deverá esclarecer que a conduta de Carlos configura crime de injúria consumado. Verdadeiro ou falso? Aqui não tem essa vírgula. Crime de injúria consumado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Embora ele tenha praticado os atos necessários, os atos que estavam ao seu alcance para não deixar que a carta chegasse aos destinatários, embora ele tenha se arrependido, o fato é, a carta chegou aos seus destinatários e a mensagem chegou aos seus destinatários. E a gente sabe que o crime de injúria é um crime que ofende a honra subjetiva. Então, basta que o destinatário da ofensa tome conhecimento da ofensa, e foi o que aconteceu, né? Juca e a esposa tomaram conhecimento da ofensa através da carta enviada, embora Carlos tenha tentado fazer com que ela não chegasse aos seus destinatários, ela chegou. Então, eu tenho, de fato, aqui um crime de injúria consumado. Pois bem, pessoal, essa é a correção da nossa atividade que compôs a nossa nota de segunda avaliação e
Então, a gente encerra com essa atividade a segunda unidade, né? O segundo bimestre da faculdade, e a gente retoma, já retomou, na verdade, com os crimes patrimoniais e a aula de furto e furto de coisa comum, artigos 155 e 156 já está disponível, e eu já estou preparando a do 157, que é o crime de roubo, para disponibilizar para vocês. Então, a gente vai trabalhar agora os crimes patrimoniais, os mais importantes, para ver se a gente consegue chegar também nos crimes contra a dignidade e a liberdade sexual. Tá bom, gente? Vou disponibilizar o vídeo daqui a pouco e aí vocês acessam a correção no momento oportuno. Ok? Boa noite e até a próxima.